exemplo, a sua voz falada. A sua voz falada é uma voz falada que não tem um super metal. Não tem. Tanto que a minha dificuldade no canto é botar esse brilho. Vamos fazer isso agora. Bora fazer. Por exemplo, você falou o twang, é difícil pra mim o twang, que nem você fez. Eu sinto essa dificuldade. Então eu treino muito metal quando eu tô treinando a voz, pra poder incluir, ao menos, quando eu canto, né? Exato. Porque falando eu sei que eu já não ponho mesmo. Mas que bom. Você tá rindo, Posso falar uma coisa só pra eu não perder aqui? Juro, desculpa, não tem nada a ver, mas você tá falando de levantar zoar. o palato? Não é zoar você, não. Você tá falando de falar mais meio assim? Sim. Cara, isso pra mim é o Casagrande. Desculpa, é que é o jeito que eu imito o Casagrande. Então como é que o Casagrande fala? O Ronaldo tava lá. Entendeu? Tem uma coisa que é um pouquinho mais alta. Fala mais um pouquinho que nem ele. Não, era só isso. Então, mas e o Ronaldo? O Ronaldo é quem, né? Opa, e aí? Mais pra E aí, Casagrande? Sim. Pô, e aí, meu, beleza? Pô, legal, cara. E o Ronaldo aqui, né? Com a voz bem fechadinha, com a faringe bem baixa. Então, essas duas vozes são vozes que a gente vai usar as duas no canto. Olha só. O Flow Phonation, que é da doutora Silvia Pinho, na verdade do Sandberg, que é um pesquisador de voz, um cientista da voz muito, muito incrível. E eu tô evitando falar palavrão, posso falar palavrão? À vontade. Pariu. Legal, esse foi um palavrão dos grandes. A resposta é não, nem fudendo. A Silvia ela é foda, cara. E ela é assim, com certeza o Alírio já deve ter feito coisa com ela, o Alírio deve curtir o trampo dela também, deve... Com certeza não dá pra falar porque eu não perguntei, né? Mas eu chutaria que sim, porque a Silvia é muito referência, assim. E a Silvia foi quem me falou, ela falou, cara, como é que você quer cantar pesando demais sua voz, entendeu? Se sua voz estiver muito pesada, falada, é muito difícil que você consiga ter elasticidade nos agudos, principalmente para quem quer cantar agudo. Então vale muito a pena você aprender não só as técnicas de canto, mas você observar como está sua voz falada. E a sua é muito legal o que você faz. Mas se você quiser treinar o metal, quer tentar fazer alguma coisa? Quero treinar o metal. Quero que você me detox. Então vamos tipo um suco verde. Meu Deus. Aquelas bolas que a gente tava falando. Desconstruída essa piada. Foi. Colocou. É o humor desconstruído, aquele humor que não é pra rir, porque ninguém ri mesmo. Então, Ó, antes, sem nota. Faz Vai assim lá. pra mim, ó. Faz esse som. Way, way, way. Way, way, way. Way, way, way. Way, way, way. Agora faz. Way, way, way. Way, way, way. Isso, bem Bob Esponja, bem Ronaldo, bem feio. Way, way, way. Agora você vai pensar que isso é um tipo a quantidade de sal que tem na sua voz. Então sua voz normal não tem, é uma voz que... Que não vamos dizer, tem ela sal. Aqui. Way, way. Isso é ótimo, porque ela tem que ser assim, porque ela te preserva. Ok. Mas a hora que você vai colocar isso pra cantar, você vai dosar a quantidade de... É um temperinho. Um temperinho, exatamente. Se for muito pouco, a voz vai ficar sem esse brilhão. Certo. Se for muito, ela vai apertar demais. Ela vai ficar sem cobertura demais, tá? Então esse twang é uma ferramenta que você vai colocar um pouquinho. Faz isso aqui pra mim, ó. Só isso aqui, ó. Com way, 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 way. Bem country americano. Way, 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 way. Way, 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 way. Isso. Way, 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 way. Way, 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 way. Yes. Way, 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 way. 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 Que legal que você já tá fazendo. Way, way. Que legal que você já tá fazendo. Você, como bem educado pelo seu professor, Muito obrigado. você já tá levantando o palato também. Pra você não tá senão não fazendo só chega, né? Porque senão Porque você tem uma nem hora chega. que fica mais difícil, é isso? É difícil, então você abre mais. Entendi. Então nesse momento, desse twang, você vai pensar, e ao mesmo tempo que você tá fazendo esse way, você vai sentir uma vontadezinha de bocejar. Uma vontade que ela não passa, mas ela não chega a bocejar. Tá. Way, 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 way. Faz. Way, 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 way. Isso. Way, 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 way. Olha como aí você tem mais metalzinho, ó. Coloca um pouquinho mais de metal, mais sal. Way, 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 way. Way, 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 way. Agora sorri mostrando os dentes, ó. Way, 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 way. Aí. Eu tô tentando deixar o Bob Esponja ali, sem perder. Desse exagero é que vai nascer... Uma grande estrela. Gente, não pigarreiem enquanto eu estou pigarreando, pelo amor de Deus.
Eu tô sofrendo de refluxo, a gente já falou disso. E de defluxo, você falou primeiro defluxo. Defluxo, é. E refluxo. Defluxo é o fim do refluxo, porque já tá acabando. Vai ser, Exato. Tá nos finalmente dele. Tá sendo tratado, vai melhorar. Aliás, obrigado por ter vindo aqui, mesmo com refluxo. Eu sei que isso é um incômodo. Chato. Mesmo, então... Mas como eu te disse, a pretensão aqui não é... grande performance. É mostrar informação pra galera e conversar de música. Então, Exatamente. estamos num bom caminho. Quer fazer alguma musiquinha pra eu te... Antes eu quero ter uma dúvida, professor. Cheguei ali no arpejo que você estava fazendo, acho que em sol e tal. Então, ali é a zona de passagem. Como é que é essa coisa da zona de passagem? Ela é igual para todo mundo? Ou é uma área? Como que é? Não é igual pra todo mundo. Ela vai ter suas variações ali. Mas ela tá mais ou menos num range parecido pra maioria das pessoas. Então, por exemplo... Aqui, Fá sustenido, Fá, Mi, são notas que a gente vai sentir muito essa necessidade de fazer uma troquinha. Muitas vozes. Só que algumas pessoas vão ser mais agudas, a passagem. Algumas pessoas vão conseguir estender mais os registros de baixo. Tá? Então, o que eu penso? Quanto mais eu vou subindo pro agudo e eu sinto a necessidade de que... É como uma troca de marchas, sabe? Sim, um sistema de marchas. sim. Isso é uma analogia que legal. é bem bacana. Então... Ao invés de eu pensar em duas grandes marchas, tipo voz de peito, voz de cabeça, eu vou pensar em várias marchas nesse contorno. Então, cada vez... Porque, se eu tô cantando aqui, né? Faz essa notinha. Você concorda que ela já é diferente desse aqui, ó? Ela é diferente. Essa aí você tá pondo um pouco mais de sal, de brilho. Twang. É o twang. É difícil o twang também no grave, né? E o twang vai te ajudar a definir no grave, ó. Se eu fizer sem twang no grave, ele vai soar assim, ó. Ele vai soar mais... Isso. Agora, se você fizer com mais twang, trouxer mais nasalidade, fechar mais a faringe, ele vai dar mais definição. Faz. Isso. Tá certo? Aham. Nossa, a gente fez junto tão bonitinho, né? Vamos só conversar então com o I agora. Mais twang. Aí tem que abrir também, não pode fechar, né? Contrário. Aqui nesse grave especificamente, nessa nota mais grave, como ela é bem grave, coloca a mão na sua laringe aqui, ó. Acha o tubinho do Gogositos, engole saliva. Isso. Agora, faz esse gravão que você fez. Sem twang, faz. A laringe fez o quê? Subiu ou desceu? Não, nesse caso eu não sei, ó, porque ela tá parada. Ela não mexeu. Não sei, posso ter feito errado, peraí. Ó, coloca a sua Engoli. mão. Acha o lugarzinho da sua laringe primeiro. Coloca a mão aqui. Aqui, né? Engole a saliva, você tem que sentir ela subindo e descendo. Beleza? Subiu e voltou, né? Agora puxa o ar, tipo um fiozinho de macarrão. Sentiu ela descendo? Fiz com a Silvia Pinho, essa técnica do espaguete. Exatamente ela. Então ela sentiu que ela Aí desceu. desceu. Sentiu que desceu? Desceu. No grave, uma tensão comum de grave é a gente descer demais a laringe. Então se eu faço... Não precisa. Isso seria o normal. Isso é o errado. Porque fica muito aqui embaixo. Porque se a laringe descer demais, ela também gera... Isso é uma tensão de laringe baixa. Então no grave, ó, a gente vai lidar de maneiras diferentes. Tá. Se eu sentir que no grave eu tô fazendo muito... E a voz tá ficando muito soprosa, eu tenho que colocar o twang aqui, ó. E pode fechar mesmo, sem medo de fechar. Agora subir. Isso. Agora você vai misturar um pouquinho desse grave para trazer mais brilho para ele. Você vai misturar um pouquinho desse som aqui, ó, que é o fry. Agora. E pode meter nasal sem dó. Isso. Ele vai te dar mais definição nesses graves. Aonde que o fry entra? Olha só, ó. O nasal. Tá certo? Aham.
Vem lá de cima um pouco e cai no Fry. Hey. Hey. Isso. Agora você vai tentar... Porque o Fry, ele não tem nota definida, né? Esse vocal Fry, esse... É um ruído é um ruído que não define a nota. Você vai tentar misturar esse Fry com a notinha, que vai virar um creaky. Então aí, ó. Ah, é? Hey. Hey. Teve um momentinho que você passou por uma nota que tava com o creakzinho, que é um princípio de drive também, né? Esse creak é um princípio de drive bem usado também. É. Então, se você vier de cima... Olha como eu vou misturando a sensação do fechamento glótico do Fry com a da voz. A gente não consegue falar com o Fry, mas a gente consegue fazer a sensação do Fry que gera esse creaky. Então, Fry é sem nota. Tá. Quando põe nota, vira creaky. Creaky. Exatamente. Com Y no final? Creaky, é. Ah, Creak. creak. Sacou? Quer fazer isso uma música? Quero, vamos lá. Ainda tá vago, mas sim. A gente pra eu poder te mostrar na prática Tá, a parada legal. toda. Tem alguma música que você toca que tem graves? Que tem graves? Sim. Sim. Tem uma música que tem grave, do Raul Seixas, mas também tem pouco brilho. Ele canta mais aveludado. Mais aveludadinho, tá. Mas podemos olhar porque é uma música muito bonita. Vamos usar de exemplo, pode ser? Pode ser, porque daí a gente cria diferentes sonoridades nela. Mas eu vou ter que pegar a cola aqui no Cifra Club. Anyway. Ok. Que é a música How Could I Know, conhece? Conheço pra caralho. Ela é... My eyes could see in the dark. Hã? My eyes could see in the dark. Yeah, that's Essa música é linda, É cara. linda essa música. Então ele começa aqui, ó. Reformulation, rearrange the games you're in. Let us start from... Volume. Não, peraí. Deixa eu tirar a Juma aqui, porque tá quente. A Juma tá... Mas você veio muito elegante, muito obrigado por Pô, ter... Isso é sinal de respeito ao programa e ao público, Muito respeito, cara. né? Muito bom mesmo. E sinal de que você capricha no visu, né? Isso é muito bom também. Vamos lá. Reformulation, rearrange the game you're in. Let us start from the beginning. With confidence you win. That's the reason you were born. 'Cause Jesus Christ, man, won't be coming back no more. He set up his proper laws, and you know well that he did just what he should have done. Segue nela. As I was growing and my hair was getting longer, I was feeling so much stronger, and I could carry my guitar, and I knew that I could sing. But hey, how could I know the wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? And I was little, used to dream I was a king. Now they taught me how to sing. Think I've got most everything I could ever ask for. You've got your pencil, your guitar, your amplifier, searching for those lousy liars. You will set this world on fire like Nero did to Rome. But hey, how could I know? My eyes could see in the dark. Oh hey, don't press on me, I'm not to blame, can't you see?
It's been so long now since the latest red has gone. Who knows you'll be the next to go down in history. Pô, eu amo essa música. Olha, obrigado por dar a oportunidade. Vamos lá, o seu react agora. Eu curti muito e você usou... Quanto você sentiu que você teve que pensar no twang? Você pensou mais do que o normal? Você foi sentindo a não, música? eu falei, eu vou cantando aqui, ele me fala depois, né? Porque, na real, ela tava mais agudo, apesar de ser grave, né? Era mais agudo do que aquele twang grave que você falou. Exatamente. Daquele nível lá, não sei. Tem, por exemplo, o coro da... Eu gravo muitos coros, né? Dos coros pro Angra, nos discos e tal. E os graves, né, são sempre mais difíceis. Mas aí, por exemplo, o da Silent Call, que é... Primeiro, são várias vozes. Então eu gravei... 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 Essa é aquela nota. Então gravei essas notas graves fazendo né? Por exemplo, essa aí, que é esse solzinho aqui, né? Eu gravei parecendo um vovô, né? Mas talvez seja aquela coisa que você falou, de baixar demais, Exatamente. Né? Então, se você ouve o som, enquanto você pode ouvir, o cara tá cantando lá uma música e de repente tem uma descida pro grave e nessa descida pro grave você ouve um yeah. Tá. Isso é uma tensão de laringe baixa. Certo. Que também soa legal. Acho que todas as ferramentas, mesmo as que estão aí para ser usadas. Mas se você quer dar definição no microfone com uma banda, por exemplo, nesse grave, ele iria sumir. Tá. Gravando no estúdio é outra coisa, porque aí você pode fazer, você pode timbrar. Volume, compressor. Exatamente. E até você capricha mais no timbre, se você quiser uma coisa mais aqui, né? Mas quando você tá num show, imagina que você precisa ter essa nota, tudo bem que é bem grave, né? Tá pra qualquer repertório que tem uma banda tocando forte. Mas assim, se você quisesse trazer mais punch pra essa nota, aí você tem que caprichar nessa sensação de firmeza glótica, que é o que o vocal fry dá. O que é a firmeza glótica? As pregas vocais, elas têm níveis de adução. Então tem o nível de fechamento dela. Então vamos fazer todos os níveis aqui pra você sacar, ó. Você usa uma voz muito equilibrada. Sua voz é muito linda, cara. Parabéns. Sou muito fã. Você diz isso para todos, que eu sei. A sua voz é bem equilibrada. E sua voz, ela tá no meio do caminho. Vamos pensar nos dois extremos. Um extremo é a voz soprosa, o modo de fonação soproso. Então é essa voz aqui. Oi, tudo bem? Fala comigo. Aqui, esse som. Eu tô aqui bem soproso também. Isso. Hoje eu cortei soproso. Exatamente, soproso. Daí depois, o próximo é o fluido, que ele é um pouquinho mais aduzido, ou seja, as pregas vocais estão mais juntinhas. Então, como ele soa, essa voz aqui, ela tem a voz do Google. Então, vire à direita. Entendi. E da vire Waze também. à esquerda. Sim, à esquerda. Vire à esquerda. Olha só, este é o Daniel Lotoi falando sobre... Então, a primeira foi a soprosa. A soprosa, que ela é bem soprosa mesmo. As pregas vocais estão muito bolinhas. Sabe, um pouquinho o Selton Mello, hein? É Selton Mello, é. É um pouquinho o Selton Mello. Exatamente, é. Selton Mello gosta de falar bem soprosinho, né? Ele é meio soprosinho, né? Ele é soproso. É soproso pra caramba. caramba. É uma voz gostosa de ouvir, né? Assim, aliás, eu amo ele, Selton Mello. Vem soproso, vem aqui no meu amplifica, vem. Vem soprar essa voz. Vem se auto-soprar pra gente. Vem soprar. Ok. E depois o fluido, que é a voz do Google. Ela não tem muito brilho. Sim. Ela também não é tão soprosa. Ela tá entre um pouquinho. O soproso e o próximo, que é a voz neutra, que é o modo de fonação neutro. Esse que ele tem neutro? Mais metal. Eu não sei falar neutro, caralho. Então, isso é muito bom, Rafa. É mesmo? Muito bom, muito bom. Mas eu passei a vida querendo falar neutro. Não, assim, mas pra mim, a palavra neutro não seria a palavra que eu daria pra isso, porque é uma voz que eu já vejo mais aberta, brilhante. Mais brilhante, Ó, depois do neutro. Então, sei lá, neutro é aquela voz que a gente ouve metal, a gente ouve brilho. Neutrox, é quase uma creme rinse. Exatamente. Rosa. A gente consegue ouvir brilho. Então, se eu tô falando aqui, né, eu tô falando com essa voz aqui, mas ela não tá apertada demais. E ela também não tá firme demais. Certo. Ela tá num ponto que
A quantidade de brilho dela não é uma quantidade lesiva. Não te machuca essa quantidade de brilho. Tá. Depois o próximo modo é o modo firme. Firme. É. Que é? Esse modo firme é o modo mais apertadinho aqui, ó. Ah, Yes, yeah, Ah, tá. yeah, yeah. Antes de drivar, né? Yeah, yeah, yeah. Esse som. Isso. Exatamente. Faz aí. Faz de assim, novo. pô, faz, não, agora você vem aqui fazendo o microfone, vem aqui. Vai lá, Diogo. Vai lá, mostra que você Tem aprendeu. que fazer, cara. Mas fez certinho. É, pô. Olha, ficou vermelho. vermelhinho. Olha, Deus, Ainda? olha só. Mostra ele, Tainá. Vocês, eu tô brincando. Então todos. Repetindo. Celton, vai lá. Celton Mello. Você é bem soproso. aí tá. Modo de fonação soproso. Sheldon Mello. É, bem soproso. Depois, modo de fonação fluido. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Certo. Exatamente. Agora vamos ao modo neutro. Ele tem mais médio. Ele é mais... tá. mais médio. Como é que você fala? Deixa eu ver. Isso, esse aí. Não, eu acho que você é mais o fluidão. Também sinto que você dança entre o fluido e o neutro. O jeito de falar, como é que o meu é o quê? Mais normal. neutro. O Mais seu é neutro também? neutro, Mais sim, neutro. tem bastante Olha lá. brilho. E Tem... falou que é ruim isso, né? Que horror. Não, porque Tô tensiona. brincando. Tô brincando. Pode... Só não disse que é bom, brincadeira. Não, a questão de desgaste, talvez. Exatamente. O ideal... Do ponto de vista de estar cansando a musculatura durante o dia. Isso. E aí o firme, ele vai ser mais lesivo ainda se você fizer. Tanto que o firme não é uma coisa recomendada pra quem tá começando a aprender a cantar. Por exemplo, no react que eu fiz de você e do Nando, né? O do Rebirth, Aham. o Nando ele usa o modo firme. Pra falar ou pra cantar? Pra falar usa o modo neutro ali, mas pra cantar usa o modo firme. Que é aquela coisa... Tem um Modo neutro e fluido. Ele também fala leve, bonito. fala leve, bonito. fala bem leve, bem encaixadinho. E tem a ver com o Jill? A técnica do Jill é um pouquinho constrangida, Tudo não? a ver. Do Bruce também. Ah. Então, assim, pra fazer... Inclusive, é muito legal, né? Porque você vê que ele fala no programa com vocês da coisa do isqueiro, né? Sim. Por quê? Porque aquilo é um treinamento de modos mais metalizados. De modos neutro pro firme. Ah, tá. E pra cantar aquela pegada que ele canta, precisa ter esse treinamento. Assim como o Leone também. Sim. O Leone também tem um modo mais firme. E o André, cantando? Agora que você entendeu. Mais fluido, né? Mais fluido, às vezes firme, mas num geral, a laringe mais. Então entendi. isso faz uma diferença brutal, cara. Faz uma Entendi. diferença gigantesca. A sua voz, pra colocar mais firmeza nas pregas vocais, tem que ser construído com vocalizes, assim. Então tem, por exemplo, um vocalize que ajuda muito a você trazer essa firmeza nas pregas vocais são os fluxos semiocluídos, que são exercícios que você faz a prega vocal muito bacana, né? Parece que eu tô no quarto e tem 2 pombos no telhado, saca? Bem longe no forro, assim. Sim. Ou uma variação desse, que é a variação isométrica desse, que é esse aqui, ó. Você vê que você faz uma força grande pra fazer ele? E uma cara bonita também? Porque você tem que fazer... Eu tô brincando. Não, eu digo... Nossa, vindo de você. Mas o que me parece, eu não sei se você tem que fazer soltar o ar, mas fazer bochecha. ao mesmo Muita tempo. bochecha, porque a bochecha ela vai te abrir todos os espaços internos e você vai focar na força da prega vocal. Então vai fortalecer a musculatura, é tipo uma malhação mesmo. Fortalecer a musculatura intrínseca. Então treinando exercícios que fortaleçam a musculatura intrínseca, você vai conseguir trabalhar com um pouco mais de firmeza nas pregas vocais quando você quiser. Porque senão aquilo vai te doer, assim, na hora de cantar. Se for cantar alguma coisa muito pesada, ela vai te machucar, se você não tiver com esse treinamento funcionando. Tá. Mas eu gosto muito da sua voz assim. Você gostaria de ter mais peso nela? Gostaria. Então vá que vá nesse sentido, cara. Você sabe que o Alírio Neto já me falou isso. Meu professor... Eu gostaria de ter menos, por exemplo. Olha como o mundo é. Assim, você já falando, eu já sinto essa firmeza. Exatamente. O André falando, eu já sinto essa firmeza. Pô, eu gostaria de ter mais uma firmeza, né? Acho que tem a ver com um pouco o estilo rock, o heavy metal, entendeu? É muito mais difícil você se destacar como o próprio André, que é um caso raro de uma voz leve se destacar dentro do heavy metal, né? Do que um cara que tem uma voz com uma pegada que já chega. Né? Exatamente. E assim, tem uma coisa do clamp, né? Do clampeado. Você já ouviu esse termo? Já ouvi falar. Aliás, deixa eu agradecer também meu professor Neno Fernando, que também já me falou muito disso. E
Eu fiz muito já essa pesquisa com a voz, porque eu gosto de cantar. Para mim, importante, porque componho muito cantando. Então é importante para mim eu ter saber me expressar através da voz, porque eu componho cantando. E você se tem um jeito de cantar muito particular, assim, muito com interpretação também. Ah, sim. Isso é muito legal, né? Interpretação eu acho que é o lance, entendeu? Só que No fim a das firmeza contas. pode trazer também um outro recurso de interpretação.